Muito bem-vindo ao Gregário Cycling, eu sou o Leandro Bittar e você já deve ter notado que nessa sexta-feira o nosso tema foi ultraciclistas, ciclistas de longas distâncias. A gente conversou com dois grandes nomes, o Fernando Zogaib, o Alexandre Ribeiro, dois papos muito legais que se você ainda não ouviu, ouça, porque ficou muito legal com a presença do Vinícius Martins, uma participação mais do que especial. Nessa conversa, a gente se lembrou muito do nosso episódio número 37, lá atrás, em fevereiro de 2021, no episódio Garra. Por lá, o tema também foram as longas distâncias. A gente conversou com Arthur Ferraz, com o próprio Vinícius Martins e com o Nestor Freire, um cicloturista, um viajante que, além de planejar muito bem suas viagens, sabe contá-las como poucos. Por isso, vale a pena ouvir de novo Nestor Freire. Nestor Freire, do Giro Aventura, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, para mim é uma satisfação estar participando desse bate-papo com todos. Nestor, o programa de hoje é sobre grandes aventuras, sobre pessoas que pedalam grandes distâncias e fazem feitos que saltam aos olhos de quem gosta de pedalar. Seus exemplos não são diferentes, você tem excelentes histórias para contar, mas eu queria saber como surgiu esse interesse em romper as fronteiras e desbravar o mundo pedalando. Na verdade, o projeto ele começou em 2013, né? Eu idealizei o projeto em 2013 e eu construí, na verdade, um roteiro de 15 anos de projeto. Ele é um roteiro temático, na verdade, que ele basicamente ele é dividido em 5 anos, de 5 em 5 anos, no qual você tem nos primeiros 5 anos, você tem rotas de bicicleta dentro de uma religiosidade cristã. Nos próximos 5 anos, você tem uma rota de bicicleta dentro de uma religiosidade científica. E nos próximos 5 anos, você tem uma religiosidade não cristã em rotas de bicicleta. Então, na verdade, eu idealizei dessa forma para se fechar um ciclo, né? O yin e o yang, e o todo seria o científico, e buscar, na verdade, algo maior, né? Que não é simplesmente sair por aí e pedalar, é sair por aí, pedalar, mostrar as experiências dentro dessa ótica, tanto de religiosidade quanto de encontro com as pessoas e lugares, e fazer a vida das pessoas, tirar as pessoas, eu acho que talvez esse seja o objetivo principal, tirar as pessoas da casinha e fazê-las pensar como elas podem se desafiar próprios rumos na vida. Agora, o que executar o Giro Aventura mudou o Nestor? Na verdade, mudou muita coisa, porque eu era uma pessoa, assim, quando eu comecei o projeto em 2012, eu o comecei, Álvaro, de forma muito lúdica, né? Então, assim, eu não tinha um objetivo profissional que nem eu tenho hoje no projeto. Então, eu tinha um trabalho paralelo a esse projeto, paralelo não, o trabalho principal, né? Eu sou engenheiro mecânico de formação, então eu tinha empresa, tinha funcionário, tinha aquele monte de coisa, né? Estava trabalhando há 25 anos no mesmo mercado de atuação e tinha esse projeto paralelo, que era um blog, era uma coisa bem assim para curtir e tal. Eu já tinha feito um rascunho, na verdade, desse roteiro do projeto Giro Aventura, e eu fui seguindo esse roteiro. E quando chegou em 2017, que foi inclusive o último ano da fase cristã que eu falei agora há pouco para vocês, eu percorri a Via Francigena, que aliás recomendo e é uma rota de desafios, né? Ela sai da cidade de Canterbury, na Inglaterra, e passa pela França, Suíça, Itália e chega ao Vaticano, na Itália. Quando eu percorri essa rota do projeto Giro Aventura e voltei, me deu um estalo, né? Eu falei assim, puxa, eu acredito que eu já fiz o que eu tinha que ter feito na parte profissional e vou partir para um outro projeto. Só que eu gostaria de fazer uma coisa não que eu goste, que eu ame, que eu goste muito, que eu gosto demais, que tenha tesão de fazer. Eu falei, eu vou transformar o projeto Giro Aventura num projeto profissional. E o objetivo principal vai ser justamente esse,
influenciar pessoas e dentro do que o projeto Giraventura pode acontecer. Então, nesse momento, eu fiz uma reengenharia na minha vida financeira, comecei a trabalhar esse lado profissional do projeto Giraventura. E hoje eu estou aqui, continuando aí a saga, vamos dizer, dos 15 anos, só que de forma profissional. Dentro desse cronograma e periodização que você tem dos 15 anos, Nestor, eu entendo que a gente esteja aí bem no meio dele, né? Exatamente, mas bem eu no percebo meio. Que você, como bom engenheiro, já deve ter tudo periodizado. Sim, sim. Quais foram as rotas de cada ano que você já fez e quais são as próximas que estão planificadas, vamos falar, para concluir todo esse... As rotas dos primeiros 5 anos, que nem eu falei para vocês, elas foram rotas cristãs. Então, eu comecei, inclusive, pela Estrada Real. Daí eu fiz o Caminho de Santiago em 2014, que às vezes as pessoas me perguntam qual que é a melhor rota para fazer internacional. Assim, se você quiser ficar viciado em fazer rotas cicloturísticas internacionalmente, eu sempre aconselho você fazer o Caminho de Santiago. O Caminho de Santiago ele tem um impacto dentro da pessoa que o faz, assim, incrível. Ele mexe muito, né? Porque ele traz ensinamentos, mesmo que a pessoa não seja da religião católica, mas ele traz ensinamentos de Jesus, assim, muito bacanas, né? De compartilhamento, de você dividir as coisas, de você ajudar o próximo. Daí, em 2015, fiz o Caminho da Fé. Em 2016, eu fiz uma outra rota muito puxada também em Minas Gerais, se chama Caminho dos Anjos. E em 2017 eu fiz a Via Francígena, de fato, que foi a rota que eu falei para vocês, que passa por 4 países, que foi sensacional. Daí entrou a fase científica, depois, foi o Meridiano de Paris, foi o Extremos do Mundo, que é o livro que eu vou lançar agora, que foi uma jornada fantástica por 8 países, tanto do Hemisfério Sul quanto do Hemisfério Norte. O Oiapoque ao Chuí, que foi a viagem que eu fiz agora em setembro do ano passado, né? E apesar nem o Oiapoque, isso é muito interessante falar, nem o Oiapoque nem o Chuí são extremos, mas eles ficam perto dos extremos, né? Então, eu digo isso porque sempre tem um chato que fala: mas o Oiapoque não é o extremo é o Monte Caburaí, né? Daí, às vezes, quando a pessoa vem me ensinar isso, eu chego e falo assim: mas não sei se você sabe, o Chuí também não é o extremo, né? O extremo é um lugar que chama Barra do Chuí, que nem pertence ao Chuí, pertence a uma cidade que chama Santa Vitória do Palmar, que é uma cidade antes do Chuí. Então, a pessoa... sempre tem alguém para criticar, né? Isso é inegável, exatamente, e dá uma cornetada. Uma coisa importante ressaltar, né, é que todos esses desafios, os quais você supera e as rotas que você completa, são na raça, no sentido de que sem apoio externo, por conta própria, com a tua mochilinha, a tua bike e a tua conexão sua com o mundo, né? Sua com a rota, com a natureza, com as experiências que você vai viver. Não tem nada que venha de fora. Não tem nada que venha de fora, porque esse, na verdade, Nicolas, é o objetivo, né? O objetivo é ser autossuficiente e poder percorrer essas rotas de forma que você que você planeje-as. Né? Primeiro, existe uma fase, na verdade, de planejamento, né? Porque às vezes as pessoas se comentam assim, en passant com as pessoas, porque eu faço expedições de bicicleta pelo mundo. Acho que às vezes alguns pensam que me dá na telha assim, eu saio andando de bicicleta por aí com uma mochila tal e vou fazer o Oiapoque ao Chuí. Não é bem assim. Eu faço todo um planejamento de cidades, de lugares que eu vou parar, se tem comida, se não tem, quem pode me receber, que temperatura que eu vou pegar, se tem vento, se não tem vento, se tem grana, se é uma época de muita chuva, qual que é a melhor época para você ir. Nestor, quando você planeja as suas expedições, tem referências que você busca do tipo distância, dias, altimetria, que você tenta ficar dentro de uma faixa, ou não? Você escolhe o ponto A, o ponto B, e você vai independente dessas referências?
Não, tem sim, o Álvaro, assim, depois de tantos anos de experiência, eu tenho, para mim, que, assim, para uma jornada longa, o ideal para a minha pessoa, dentro da minha idade, dentro da minha capacidade física pulmonar, etc, 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 mesmo porque eu faço 500 exames antes de iniciar uma viagem longa, né? Eu tenho para mim que o conforto de pedalar em 70, 80 quilômetros de média por dia. Assim, sabe? Obviamente, tem aquele dia que você pedala 140, tem um dia que você pedala 50, tem dia que você pedala 70, mas em torno de média é 70 quilômetros. Ou seja, eu tenho para mim que se eu pedalar 70 quilômetros por dia, eu consigo chegar bem, consigo ter uma recuperação física muito boa para o dia seguinte. Eu coloco pausas dentro dessa programação de viagem também. Então, eu tenho pausas intercaladas de dias em cidades, e essas cidades elas são muito estratégicas também. Por exemplo, eu quis parar numa cidade no Pará que chama Marabá, né? Então, porque ela oferece uma estrutura para eu mexer na bicicleta caso precise, e realmente precisou, né, fazer uma revisão na bicicleta. Nessa viagem do Oiapoque ao Chuí, você programou então 2 meses e meio de pedal. Qual que é o tempo médio que você tem feito essas viagens? Qual o tempo máximo que você ficou pedalando numa aventura como essas? Geralmente, Leandro, os pedais que eu faço, eles duram em média em torno de 2 meses e meio, que eu acho que é o tempo que é um tempo bacana. Não é um tempo rápido, mas ao mesmo tempo não é um tempo muito longo. Você consegue ter eu no caso, eu consigo ter uma performance boa, porque é um desafio, na verdade, né? Não é assim, eu não tô... Tinha até uma pessoa que falava para mim, poxa, isso daí não é cicloturismo, né? Assim, sabe, isso é um desafio, é diferente, né? E eu acho que, na verdade, eu acho que são as duas coisas. Existe a parte de contemplação, de você sentir, é muito importante isso, né? Hoje eu estava fazendo uma publicação de um post, que inclusive tem uma foto no livro que vai ser lançado, um castelo na Dinamarca, que você tem a história desse castelo, ela é baseada quem viveu, na verdade, nesse castelo foi Hamlet, de Shakespeare, né? Que é o castelo de Kronborg, na Dinamarca. Assim, não dá para você passar pela cidade de Helsingborg, na Dinamarca, e passar batido num castelo desse. Porque, puxa, a gente está falando de Hamlet, a gente está falando de Shakespeare, entendeu? Então, mesmo que seja conhecê-lo externamente. Eu acho que é um misto, na verdade, de desafios, né? Porque geralmente, que nem o Álvaro comentou, eu estava comentando, né? Eu não tenho assim, nenhuma estrutura, carro de apoio, ou vou com grupos, né? Então, nesse ponto, você pode enxergar o projeto de Gira Aventura como um desafio físico e diria principalmente emocional, assim, porque muita gente me pergunta, fala, poxa, mas você não se sente sozinho? Você não tem medo de pedalar sozinho? As pessoas fazem muito essa pergunta, porque é difícil você viver com você mesmo. Isso é uma coisa que é desafiadora durante a viagem, né? Você está ali sozinho, tentando encarar os seus próprios medos, os seus próprios desafios dentro do projeto. Então, não é fácil. Nestor, falando então do livro que você acabou de lançar, o que você conta? Qual a história? Esse livro, ele é o livro da etapa 7. Né? O ano passado eu fiz a etapa 8 e esse ano eu pretendo fazer a etapa 9, que é na Islândia. Eu pretendo fazer aí até o final do ano. Eu diria que ele é um diário de histórias, onde cada dia, né? Especificamente cada dia, porque eu coloco até o dia, ele é um livro de 9 capítulos, mas dentro dos capítulos ele é dividido em dias, e ele é uma história de conquista dos extremos do mundo. Assim, uma história de planejamento e de conquista. Né? O que foi que eu fiz, como eu fiz
para poder chegar, o que eu pensei, o que eu precisei, quem foi meus aliados nesse momento, quais as dificuldades que eu tive, como que se desenvolveu essa história de eu sair para fazer o extremo sul. Eu saí de Puerto Montt, no Chile, até o extremo sul, passei pela Argentina e pelo Chile, até Ushuaia, e depois, 6 meses depois, dentro do mesmo verão do planeta Terra, por isso que eu volto a falar que esses projetos da fase 2 científica, eles têm a ver com essa questão da Terra, do planeta, etc. Eu fui para a Europa e comecei uma jornada a partir de Amsterdã. Então, eu passei aí por mais 6 países, né, que são Holanda, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Finlândia e Noruega, para completar a rota até o Cabo Norte, na Noruega, que é o outro extremo norte do planeta Terra. Ele traz uma história, Nicolas, não só de, assim, sabe, de você criar metas, e, sabe, ele traz à tona uma questão assim moral da gente, assim, sabe? Eu trabalho muito isso na narrativa que eu faço. Então, assim, a questão dos encontros propriamente ditos, né? O que isso toca dentro de mim quando que isso tocou, na verdade, né? Foi passado. Que tocou dentro de mim quando eu tive esses encontros, né? Então, assim, tem histórias interessantíssimas, tem outras, assim, tem algumas melancólicas, tem algumas engraçadíssimas. Você tá com uma vontade fenomenal de ir no banheiro, cara, assim, sabe? E daí você pega uma rodovia lá na Suécia, e você não pode andar nessa rodovia, passa um carro de polícia do lado, e puta, cara, você sabe, você apertado para correr tentando apertar para ir no banheiro, daí você para numa moita, cara, sabe, você faz o que tem que fazer dentro da moita, daí você sai, eu saí assim, meio de toalha, cara, assim, sabe, no meio da estrada, para ver se tinha polícia. Então, assim, sabe, tem umas histórias, assim, muito, muito interessantes em relação a isso, né? E, assim, alguns revivals também muito, muito legais, que um deles é passar por Amsterdã mesmo, que eu tinha visitado Amsterdã, só para você ter uma ideia, eu tenho 53 anos hoje, mas eu tinha visitado Amsterdã quando eu tinha 20, cara, eu tinha 21 anos, né? E naquela época eu tinha comido um bolo de cannabis, cara, e eu falei, cara, eu entrei, né, eu revisitei a cidade, né? Passei no mesmo coffee shop que eu tinha passado, cara. Eu falei, cara, vou comer essa porra de novo, cara. Daí eu fui lá, comi o bolo de cannabis, cara, fiquei bem louco. E daí eu fui pegar a bicicleta, cara. Eu acho que eu demorei umas 2 horas, cara, para andar 5 quilômetros lá em Amsterdã. Amsterdã é uma loucura, uma cidade cheia de bicicleta. Ninguém usa capacete, né, cara? E eu tinha impressão, eu tava de capacete. Daí eu tinha a impressão que as pessoas olhavam para mim, que estavam rindo de mim, entendeu? Assim, sabe? E essas histórias eu conto no livro. Então, assim, ele é um livro light, né? Ele é um livro leve, não é a narrativa que eu uso, ela não é pesada. Tem, assim, coisas que realmente tocam as pessoas, né? Por exemplo, o dia que eu cheguei em Porvenir, no Chile, que era um dia antes do meu aniversário, inclusive vai fazer aniversário agora essa chegada em Porvenir, né, que foi 1 ano depois que eu perdi a minha mãe, e eu encontrei com uma senhora que era a cara da minha mãe, né, nessa oportunidade. Estava sem lugar para dormir, estava com pouca comida, e estava muito, muito frio mesmo. E a mulher abriu a porta da casa dela, ela estava sozinha, uma senhora de idade, e ela abriu, me viu, a primeira coisa que ela falou assim senta-te, hijo. Assim, eu vi uma senhora com a cara da minha mãe falar senta-te, hijo, eu já fiquei abalado na situação, né? Então, assim, eu conto essas histórias também, é uma coletânea de histórias, de momentos engraçados, né, de momentos realmente de desafios, de momentos muito difíceis, enfrentar o frio, enfrentar a chuva de granizo, enfrentar o Rio Patagônico, né? Parece, com todas as histórias que você tem contado do livro, parece que por mais que seja algo na raça,
é algo muito bem planejado e algo muito bem executado. E é notória a quantidade de imprevistos que acontecem no caminho. Sim. Você já teve alguma situação que você achou que não ia dar? Que não ia conseguir cumprir a proposta inicial e aí foi literalmente na raça? Eu tenho, certamente, Leandro, e vou citar até a última experiência que eu tive, que foi a experiência de atravessar o Brasil de norte a sul, né? Chegou um momento, quando eu estava atravessando do Pará para o Tocantins, que passei muito mal. Eu já tinha passado mal no Amapá por conta do calor, né? Eu tive um princípio de desidratação no norte do Amapá. Eu tive que ficar 2 dias numa cidade lá para poder tentar fazer uma recuperação. E quando eu saí do Amapá, achando que a coisa fosse melhorar indo para o sul do Brasil, quando eu atravessei para o Tocantins, que eu acho que o Tocantins foi a pior fase no sentido de calor da viagem, porque eu peguei toda aquela época que teve aquele calor bravo no Brasil, que teve um monte de queimada, foi mais precisamente perto de Palmas, né? E Palmas é uma cidade, cara, muito parecida com Brasília, né? Ela é uma cidade toda plana, toda planejada, porque ela é uma capital nova, mas assim, você não vê gente na rua. Por que você não vê pessoas na rua? Porque é muito quente. Assim, sabe, as pessoas não ficam na rua, as pessoas estão em casa, estão no trabalho, no ar-condicionado, não existe lugar assim, sabe, não dá para ficar andando lá embaixo de 49 graus de temperatura, né? E teve uma cidade que eu parei no Tocantins, que eu passei muito mal, que foi uma cidade que chama Lajeado, fica acho que uns 70 quilômetros de Palmas, mais ou menos, que quando eu passei por lá, estava tendo uma queimada na cidade. E eu resolvi ficar nessa cidade, e eram umas 7 horas da noite, e o ar muito seco, começou a entrar uma fuligem dentro do quarto onde eu estava, pelo ar-condicionado, da queimada. E eu não conseguia respirar, cara. Isso é desesperador, né? Assim, sabe, eu não conseguia respirar. E as pessoas da cidade, não é uma cidade, é uma vila, é pequena essa cidade, o descaso é tão grande que assim, as pessoas estão acostumadas com isso. Só que eu não estou, entendeu? Eu tô fazendo um esporte, eu estou praticando um esporte de alto rendimento, né? É um desafio, né? Não dá para você ficar respirando essa fumaça a noite inteira e sair bonitão para pedalar no dia seguinte 70, 80 quilômetros embaixo de 52 graus de temperatura. Você entendeu? Eu não tenho a mínima vergonha de dizer que, assim, em alguns momentos eu chamei o resgate. Esse foi um deles, cara. Assim, sabe? Eu chamei o resgate e falei, cara, me leva daqui, cara, senão sei lá o que vai acontecer comigo, entendeu? Daí peguei, meti a bike numa picape e o cara me levou 70 quilômetros adiante para Palmas, entendeu? Que era uma cidade que tem estrutura que tinha estrutura e condições de me receber de uma forma mais tranquila. Assim, falei, eu não vou ficar aqui, cara, vou morrer sufocado. Entendeu? E você começa a entrar em pânico. Assim, você está sozinho. Assim, você está ali, você está querendo, sabe, você está querendo respirar, cara. Nada mais simples do que isso, assim, sabe? Então é uma loucura. Ô, Nestor, mesmo nesse contexto todo de pandemia, tudo todo imprevisto, como é que são seus planos? Você está lançando o seu livro agora, acredito que você vai contar essas histórias e vai repercutir esse livro Sim. aí nas próximas semanas, mas e de pedaladas, assim, quais são os seus objetivos? Você já tem um plano B na cabeça se você não puder ir para a Islândia? O que você tem mais ou menos na cabeça para a gente poder te acompanhar nas próximas aventuras? Então, sim, sempre há um plano B, né? Tem aquele cara que fala, sempre há o plano B. Geralmente eu falo que eu não tenho o plano B, eu tenho o plano B, C, D, E, vários planos aí. Na verdade, a ideia esse ano é focar as minhas energias para o lançamento do livro, que vai ser agora em fevereiro. Estou muito feliz por isso, porque deu muito trabalho escrever esse livro, rapaz. Não achei que fosse ser tão trabalhoso. Estou tentando escrever agora o livro da viagem do Oiapoque para Chuí. É uma viagem que me surpreendeu em termos
de encontro com pessoas, né? Porque eu queria escrever esse livro da viagem do Oiapoque Chuí, até como uma homenagem às pessoas que me receberam, né? Assim, às pessoas, né? Às pessoas que abriram a porta da casa delas e tirou a cortina de casa, estendeu na mesa e falou: pô, agora você senta comigo e almoça, entendeu? E eu fico emocionado com isso, até arrepia, porque o brasileiro, ele tem uma característica que nenhum outro, pelo menos que eu conheço, nenhum outro povo tem, assim, sabe? Que estar junto nessa alegria e na tristeza, assim, sabe? As pessoas faziam de tudo e mais um pouco para me ajudar. E eu deixei não, né? Eu tenho grandes amigos que ficaram pelo caminho. Nestor, muito obrigado. O Giro Aventura se torna uma página que a gente tem que acompanhar cada vez mais de perto. Nós do Gregário Cycling vamos fazer isso com muita constância, assim como seus livros. Aguardamos já o terceiro do Oiapoque Chuí, que você vai produzir, e também acompanhar seus próximos destinos. A nossa conversa foi muito bacana. Eu te agradeço por toda a atenção e por toda a experiência que você compartilhou com a gente aqui hoje. Maravilha, eu agradeço ao Álvaro, Nicolas e você, Leandro. Puxa, muito, eu curto muito esse trabalho que vocês fazem, que vocês, na verdade, vocês estão abrindo espaço para a gente, para eu, no caso, poder falar, contar, inspirar, que é o objetivo principal do projeto, e vocês estão... Muito obrigado pelas suas palavras, e até porque a gente não existiria sem histórias como a sua. Você constrói essas histórias com as suas viagens, com as suas experiências, com as suas trocas, e saiba que o espaço aqui vai estar sempre aberto para a gente recontá-las aqui a cada vez que você experimentar uma situação nova de pedal. Um abraço!